O clima está mudando. E você? Oi, eu sou a Ana Luísa, aluna da Escola Rosimais. Nos últimos meses tivemos vários projetos sobre conscientização das mudanças climáticas. Temos coleta seletiva, nossa escola está bem mais limpa. Temos uma horta na nossa escola e chega de desperdício. Nossos produtos orgânicos abastecem a nossa cozinha. Aqui na oficina culinária, nós aprendemos como fazer receitas saudáveis com ingredientes da nossa própria horta. Também aqui na oficina culinária, aprendemos a evitar desperdício de alimentos e levar o conhecimento para outras pessoas e casas. Rafael, você sabe que no clube da leitura nós conversamos com qualquer assunto? Sim, inclusive um deles do que está acontecendo muito frequentemente é sobre as mudanças climáticas que nós podemos reverter. É verdade, com nossa ajuda nós podemos salvar o nosso mudar. Nossa escola está mais bonita, com muitas árvores que dão frutas. Eu e os meus amigos estamos mais conscientes. Nossa escola está mais verde, com jardim e sombras para os alunos. A escola está mais limpa, o lixo está no lixo e essas ações mudam o mundo.